pré-menopausa. Então, na pré-menopausa e sangramento uterino anormal, a gente tem um cutoff que não seria tão bem definido, né? Um endométrio difuso e homogêneo acima de 16 milímetros na fase secretora, seria esse o cutoff, esse o limite. Mas esse endométrio espesso na fase secretora é normal, é um achado normal e pode chegar até mais, 18, 20 milímetros. Para minimizar falso positivo, a gente deve avaliar ou reavaliar o endométrio na fase menstrual inicial, menstrual final ou proliferativa inicial, em que também não teria um valor definido, mas 16 com certeza é muito. Agora, o endométrio somente espessado, sozinho, não prediz nenhuma patologia. A gente tem que olhar fatores de riscos associados para considerar a biópsia. Existe um risco de carcinoma aumentado em 25% quando a paciente tem um endométrio acima de 11 milímetros, sangramento uterino anormal, obesidade e diabetes. Então, esse valor muda para 11 com esses fatores de risco. Alguns guidelines que existem, eles não são muito concordantes nas indicações e nesses valores da biópsia. E os estudos paralelos, eles não suportam esses dados dos guidelines, dizendo que one size does not fit all, ou seja, um único tamanho não serve para todo mundo. A gente deve individualizar os casos. Então, pré-menopausa com sangramento anormal e idade acima de 45 anos é igual biópsia, acabou. E com menos de 45 anos, a gente biopsia se fatores de risco como sangramento intermenstrual ou irregular persistente, em que o tratamento clínico falhou, um sangramento uterino aumentado ou menstrual aumentado sem melhora com tratamento conservador. Outra questão seria a adição do Power Doppler, que ele aumentaria ali uma acurácia na diferenciação entre lesões benignas e malignas, mas que ele não tem um consenso sobre também o eco endometrial desses casos, o tamanho do endométrio. Bom, resumindo, pré e perimenopausa com sangramento anormal. A biópsia no sangramento, se o sangramento é ovulatório em pacientes maiores de 45 anos sempre, e se for um sangramento irregular no ovulatório com menos de 45 anos, a gente faz para excluir hiperplasia. É preferível que seja feito na fase proliferativa inicial para evitar o endométrio mais espessado, e um espessamento homogêneo maior do que 16 milímetros na fase secretora é o cutoff oficial recomendado, mas isso eu acho bem questionável também. Sangramento em paciente diabética e obesa com um eco maior de 11 milímetros tem um risco de patologia endometrial aumentado em 25%. Um sangramento anormal e errático persistente tem biópsia indicada na pré-menopausa com o espessamento maior do que 12 ou igual a 5 milímetros na perimenopausa, tá? Então, 12 e 5 milímetros, gravem esses valores também. Vamos ao endométrio pós-menopausa. Na pós-menopausa é normal existir uma atrofia pelo hipoestrogenismo, o endométrio fica menor do que 3 milímetros. Agora, com o aumento de gordura corporal que acontece lentamente, o aumento da conversão periférica com os anos, também levaria a um aumento gradual da espessura do endométrio, que poderia passar de 3 milímetros mesmo na paciente sem TH. Bom, vamos à paciente pós-menopausal assintomática. Primeiro, ele levanta a bola de que o ultrassom de rotina não seria indicado nessas pacientes, traz mais problema do que ajuda. Segundo, biópsia se endométrio maior do que 11, segundo Sociedade Geocanadense, ou se tiver algum achado adicional. Assimetrias, heterogeneidade, espessamento focal, líquido intracavitário, independente do espessamento é igual biópsia. Isso foi baseado em estudos com 266 mulheres menopausadas e assintomáticas que foram submetidas ao ultrassom e biópsia e os achados foram correlacionados. Agora, paciente pós-menopausa sintomática com sangramento. Aqui a idade é um fator de risco importante para a neoplasia intraepitelial e para o carcinoma endometrial. E a ocorrência delas aumenta muito quando acontece um sangramento. Então, idade e sangramento é igual a um risco aumentado de neoplasia. Bom, os consensos, eles brigam em torno de 4 ou 5 milímetros de cutoff, né? A questão é que o endométrio fino, ele não exclui a possibilidade de carcinomas do tipo 2. Então, corre o risco da gente fazer ultrassom e pensa que é uma atrofia, porque a causa mais comum de sangramento endometrial é atrofia, vê aquele endométrio fino e aí não avalia pensando que é justamente por essa atrofia e poderia ser um carcinoma
do tipo 2, endometrial do tipo 2. É lógico que isso é raro, mas pode acontecer. Então, sangramentos recorrentes ou persistentes, mesmo se o endométrio for menor do que 4, é igual a biópsia. Outra consideração, sangramento persistente, se biópsia às cegas veio sem achados, você deve considerar uma histeroscopia para a biópsia direcionada. Ele fala de novo sobre o Power Doppler, falando que a adição do Doppler poderia ajudar na diferenciação dessas lesões ou do endométrio com menos de 5 milímetros. E ele descreve 3 padrões diferentes. O padrão A, que seria de múltiplos vasos e sugere carcinoma endometrial. O padrão do tipo B, de um vaso único característico de pólipo. E o padrão tipo C, que seria de vasos espalhados, característico de hiperplasia. Na pós-menopausa sintomática, esse endométrio maior do que 4 é igual a biópsia, tá? E se sangramento persistente ou recorrente, mesmo se for menor do que 4, é igual biópsia. Então, gravem esse valor de 4 e com ou sem sintoma para as pacientes pós-menopausadas. Bom, vamos para a nossa parte final do artigo, que é sobre pacientes em uso de medicações. Primeiro, em uso de tamoxifeno. Ele fala de um screening pré-tratamento que seria desejável para se conhecer o endométrio da paciente. E segundo, que não há um aumento conhecido no risco de câncer de mama na pré-menopausa em uso de tamoxifeno. E assim, não seria necessário um segmento frequente dessas pacientes. O cutoff sugerido é de 8 milímetros, mas algumas evidências elas sugerem que pacientes assintomáticas, mesmo acima desse cutoff, desse valor de 8, não deveriam ser feitas biópsias, tá? Então, se sangramento uterino anormal irregular presente é igual biópsia, né? Se sangramento for pós-menopausal, deve ser feito então ultrassom e a biópsia, mesmo se esse endométrio tiver menos de 4 milímetros e for pós-menopausal. E mulheres na TH. Na reposição, esse cutoff é pouco estabelecido e concordante. Ele seria de 8, seria o sugerido em pacientes assintomáticas. Então, com um eco menor do que 11, o risco de carcinoma é de 0,002% e vai para 7% se ele se eleva para 11 milímetros. Então, mulheres com reposição e eco maior do que 8, espessamento e investigação deve ser sugerido mesmo que assintomática. Agora, sangramento irregular, mesmo em reposição hormonal, se acima de 4, é igual à avaliação. A gente volta para aquele valor de 4 se a paciente tiver sangramento irregular. Bom, essa revisão, ela conclui ressaltando a falta de consenso entre os guidelines, a nossa dificuldade no dia a dia, mas principalmente a necessidade de individualizar cada caso e levar em considerações fatores de risco adicionais da paciente, como a idade, uso de medicações, diabetes, obesidade e outros achados no ultrassom, além da espessura endometrial, que muitas vezes a gente fica ali obcecado, focado apenas na espessura endometrial, mas a biópsia ela pode estar indicada principalmente por outros achados no exame. Então sempre olhem as imagens e veja a característica daquele endométrio, não só unicamente se o colega mediu uma única medida, deu a medida e pronto, se era espessado ou não. Então esses outros achados, além da espessura, podem ter até um significado muito mais relevante para levar a gente para a biópsia endometrial. Bom, é isso, esse foi o nosso artigo comentado. Deixe aqui os comentários de vocês, se vocês gostaram sobre o tema no dia a dia, e mais dicas ou dúvidas clínicas que surjam e sugiram também temas ou artigos pra gente trazer comentado para vocês. Um beijo, até a próxima!